turma, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo para mais uma aula de teologia, teologia avançada, teologia nível bacharel. Eu sou o professor Eduardo Maciel e essa é a aula de número 1 de teologia contemporânea. Eu espero que você hoje receba conhecimento avançado. Tem muita coisa aí que a gente vai aprender juntos hoje, porque juntos nós somos melhores. Na aula de número 1 de teologia contemporânea, nós vamos aprender, todos os fundamentos e tudo aquilo que envolve a teologia contemporânea como um todo. Se você nunca ouviu falar de teologia contemporânea, você está na aula certa, você está no canal certo, você está no Instituto Fastef. Eu estou com os alunos do Polo de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, o Renan, a Valcilena, o Samuel, tem gente chegando ainda do trabalho, e você que é aluno do Instituto Fastef EAD e que vai receber hoje conhecimento avançado. Vamos começar falando sobre o que é teologia contemporânea. A teologia contemporânea, ela é um campo de estudo da teologia, obviamente, que busca interpretar a fé cristã, porque nós somos cristãos, à luz dos desafios e das questões que existem no mundo atual. Ela se desenvolve em um contexto que é marcado por mudanças sociais, mudanças culturais e também mudanças tecnológicas. É muito bom a gente entender logo de início que a teologia contemporânea ela vai abarcar esse campo de estudo da teologia, interpretando a teologia cristã para nós e trazendo questões atuais. Como assim, professor, questões atuais? Coisas que nem na época que a Bíblia foi escrita haviam. Conceitos, pensamentos, tecnologias, conflitos, polêmicas. Porque na época da escrita bíblica haviam as polêmicas daquela época. E hoje nós estamos no século 21, existem as questões, existem as demandas do mundo atual. Esse mundo está sendo marcado pelas mudanças sociais. A sociedade não é mais a mesma do tempo de Cristo para hoje. As mudanças culturais, a cultura também, ela vai sendo uma cultura que vai se modificando de lugar para lugar, de país para país, de geografia para geografia, e até mesmo aqui no Brasil, que tem dimensões continentais, a questão regional, Você sai do Rio de Janeiro e vem aqui para São Paulo, onde eu estou, e já muda muita coisa. Nem o feijão é o mesmo. Vocês acreditam que a gente não consegue comer o mesmo feijão que a gente come aí no Rio? No Rio de Janeiro é feijão preto, aqui é feijão marrom. Mas não é aquele feijão marrom do Rio de Janeiro também, que a gente chama de carioquinha. Já é um outro tipo de feijão. Então muda a alimentação, muda costume, muda tudo. Além das mudanças tecnológicas. Na época bíblica não havia a tecnologia que nós estamos inseridos hoje. Então a teologia, ela vem tratar desse diálogo contemporâneo. Teologia contemporânea nada mais é do que esse campo de estudo da teologia cristã que vai trazer esses fenômenos, essas mudanças sociais, culturais e também tecnológicas. Esse ramo da teologia, chamado teologia contemporânea, ele é caracterizado por uma abertura ao diálogo interreligioso. Não confundam diálogo interreligioso com ecumenismo. O ecumenismo é uma junção de todas as religiões cristãs, digamos assim. Aquelas religiões que acreditam em Jesus Cristo. Lembrando que
os católicos apostólicos romanos acreditam em Jesus Cristo. Existem outras religiões também que acreditam em Jesus e são consideradas religiões cristãs. Mas o diálogo interreligioso, ele vai além das religiões cristãs, porque abarca aí até mesmo religiões orientais, religiões aonde não se fala em Jesus e até se desconhece Jesus. E é essa indisciplinaridade que integra esses conhecimentos como áreas de filosofia, áreas de sociologia, áreas de psicologia. Então esse diálogo da teologia contemporânea nada mais é do que conversar com outras ciências, como a filosofia, como fez o Tomás de Aquino a partir do século XI, a sociologia. Tem muita coisa na sociologia que nós descartamos, mas tem muita coisa que nós não podemos descartar porque é a pura realidade do fenômeno de viver em sociedade, em grupos hoje. E também a psicologia. Hoje se fala até em neuropsicologia, hoje se fala em neuroteologia. São áreas aí que pretendem trazer um diálogo da teologia com a sociologia, uma junção, né? A teologia ela tem essa faceta, ela consegue dialogar com todo tipo de religião e com todo tipo de ciência, seja filosófica, seja sociológica, seja psicológica, qualquer tipo de ciência, a teologia ela vai dialogar, porque a teologia nada mais é do que o estudo da divindade e como a divindade vê, como a divindade observa determinadas questões, como a divindade vê determinadas questões, como a divindade observa determinados fenômenos. É isso que a sociologia, é isso que a psicologia, é isso que qualquer tipo de ciência pode fazer, juntamente com um diálogo com a teologia. Como Deus vê determinado fenômeno sociológico, psicológico, filosófico, a teologia vai conversar com todo tipo de ciência. Existem influências que a teologia contemporânea ela acaba recebendo. A atual teologia contemporânea, que é toda a produção do século XX para cá, ela vai receber inúmeras influências, que nós chamamos de manifestações teológicas, manifestações filosóficas lá do passado, antes do século XX. Para uma melhor compreensão da teologia contemporânea, é imprescindível conhecer as principais correntes e tendências filosóficas, desde os dias apostólicos, que a influenciam. Então é de suma importância que você que é aluno do Instituto FASTEF entenda que a teologia contemporânea ela vai receber influência das principais teologias. Quando eu falo de teologia, eu não me atenho a um tipo de teologia. Quando eu falo de teologia, esse leque é muito amplo, isso é muito vasto. A gente tem um leque muito grande de influências teológicas dentro da teologia contemporânea, que é um ramo. E a primeira influência que a teologia contemporânea recebe é a influência da teologia bíblica. O que a teologia bíblica propõe? Paulo Malta, Valcilena, Renan e Samuel. E os alunos que estão assistindo essa aula gravada. A teologia bíblica ela procura conhecer a Deus, procura conhecer os atributos de Deus, procura conhecer a vontade de Deus através de uma reflexão
a respeito dos temas presentes, tanto no Antigo Testamento, Antiga Aliança, como no Novo Testamento, Nova Aliança, considerados como infalível, inerrante palavra de Deus. A teologia bíblica, ela sempre vai se pautar no livro sagrado. A teologia bíblica, ela sempre vai se pautar nas páginas das Escrituras Sagradas. A teologia bíblica acredita em todos os atributos divinos, acredita em toda a vontade soberana do Senhor, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. A teologia bíblica considera as Escrituras como infalível palavra de Deus, inerrável palavra de Deus. Ah, professor, mas existem erros na Bíblia, não existe? Na minha opinião, não. Como teólogo, há mais de 20 anos, como cientista da religião há quase 10 anos, na minha humilde opinião, não existem erros na Bíblia. O que existem são falhas de traduções, mas isso a gente supera conhecendo o hebraico, conhecendo o grego. O que pode existir são interpretações equivocadas, falta de uma boa exegese, de uma boa hermenêutica, aí tudo bem. Mas se fizermos o dever de casa, o trabalho de casa, a gente vai descobrir que não existem erros nas Sagradas Escrituras. A segunda influência da teologia contemporânea é a influência da teologia católica, correspondente às teologias moral. Teologia moral é aquela que orienta o comportamento do ser humano em relação aos princípios religiosos. A dogmática, você já deve ter ouvido falar sobre a palavra dogma, que vai estudar os elementos da fé, as doutrinas, principalmente da Igreja Romana. A teologia bíblica, que vai estudar o caráter de Deus, os atributos de Deus, a vontade de Deus a nosso respeito, com base na Bíblia. E também a patrística, que ela vai estudar a religião de acordo com as interpretações daquele colegiado chamado Pais da Igreja e da tradição católica apostólica romana, tradição do magistério. Então nós temos aí a teologia católica, que é uma teologia dogmática. Em alguns momentos, os parocos católicos, vão dizer ali, olha, não tem explicação, é um dogma, e se é um dogma não se discute, se é um dogma se cumpre, se é um dogma se faz aquilo que a tradição manda fazer. Então a teologia católica, ela está muito dentro ali da observância das tradições. Aquilo que a tradição manda fazer, eles acabam fazendo. Existe também uma terceira influência, que é a influência da teologia protestante. A teologia protestante, ela vai enfatizar o retorno das origens e a reinterpretação das Escrituras, tendo Cristo como a única perspectiva. Os seus temas principais são somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça. Foi aquilo que herdamos de Martinho Lutero em 1517, quando ele propõe a reforma protestante. Ah, mas o senhor está dizendo que Lutero tinha como intenção fundar uma nova igreja, um novo movimento? Não, longe disso. Lutero, ele não tinha como intenção fundar um novo movimento, fundar uma nova igreja, mas foi o desdobramento
porque a Igreja Católica não quis se retratar dos seus erros. Lutero, quando chega lá no seu doutorado e lê a carta aos Romanos, a mente dele buga, porque tudo aquilo que ele tinha aprendido dentro de uma tradição, dentro de uma dogmática, quando ele vai ler Romanos, ele vê que nada daquilo era praticado, tinha se perdido aquela ideia do apóstolo Paulo. Então, somente a Escritura, somente a graça, somente Cristo, somente a fé, somente a glória de Deus é o que propõe a teologia protestante, enfatizando esse retorno, essa reinterpretação às Escrituras, né? Voltemos às Escrituras. Em algum momento a igreja se perdeu, talvez até a igreja protestante de hoje, em algum momento ela tenha se perdido. Precisamos de novos Luteros, novos Calvinos, novos Zwinglios, porque em algum momento nós também nos distanciamos de uma teologia pura e simples protestante. A teologia contemporânea também recebe influência da teologia natural. A teologia natural, ela é conhecida também como teodiceia. Ela é a busca do conhecimento de Deus, baseando-se na razão, baseando-se na ciência. Então a teodiceia, ela é o retorno, ela é a volta para o conhecimento de Deus baseado pela razão humana. Samuel levantou a mão, Renan também. Deixa eu ouvir primeiro Samuel e depois eu ouço o Renan. Pode abrir o microfone, Samuel, pode falar que eu te ouço. Você estava falando aí, eu vi um vídeo essa semana agora recentemente, que eu nunca tinha visto esse termo, né? Nunca cheguei a ver. É um termo que estão chamando de... Como é que é? Chama de Peraí, deixa eu achar aqui. É um termo que estão chamando de bibliolatria. Nunca Bibliolatria. vi. Bibliolatria. Aí a mulher lá da igreja do Ed René, aí ela tava falando no vídeo aqui, que eu vou botar no grupo, que como, tipo assim, as pessoas estão idolatrando um texto bíblico e que não deveria interpretar assim, que isso estaria atrapalhando a gente interpretar a Bíblia do jeito certo. Como se a Bíblia não fosse inerrante, entendeu? Exato, porque eles acabam bebendo de uma fonte ali que é a teologia relacional, que é a teologia liberal, que inclusive nós vamos ver um pouquinho nessa aula e vamos continuar na próxima aula falando de teologia liberal. Então por isso que eles falam do termo aí, bibliolatria, e depois se puder colocar o vídeo lá no grupo, a gente vai entender ainda melhor, vai ampliar ainda mais. Renan, quer falar? Levantou a mão? Abre o microfone aí que a gente te ouve. Boa noite, a paz. Gostaria que o senhor desse uma explicação nos pais das igrejas. Os pais da igreja foram aquele colegiado que nós estudamos isso em origens bíblicas lá no avançado, e vocês vão estudar isso, se ainda não tiveram, no curso de bacharel, vocês terão a disciplina História da Igreja. História da Igreja também vai falar sobre os pais da igreja. Os pais da igreja não eram apenas homens, tá? Pessoas. Os pais da igreja eram papéis, eram escritos que deram base a muita coisa produzida na teologia, que é a teologia que eles tinham até então. Nós podemos chamar até de teologia católica, né? Porque até 1517 só havia essa influência católica mesmo. Mas a partir de 1517, então, há a reforma protestante e a gente não mais vê os pais da igreja ou muita produção daquela época
no mesmo prisma, na mesma condição, na mesma ótica que a igreja dos primeiros séculos. Então, os pais da igreja, como muito bem perguntou o Renan aí, são papéis, são estudos, também pessoas que contribuíram na época pós-apostólica, século II, século III, século IV, século V ali, da confecção e também dessa seleção dos 66 livros canônicos. Quem fez isso foram os pais da igreja. Se vocês quiserem uma recomendação de livros para vocês estudarem melhor sobre os pais da igreja, eu indico Eusébio de Cesareia. Eu tenho ele, mas está lá na minha biblioteca no Rio, e hoje eu estou em São Paulo. Eu só tenho aqui poucos exemplares na minha biblioteca de São Paulo, mas lá no Rio tem. Depois vocês me pedem nas próximas aulas para eu mostrar para vocês. Eusébio de Cesareia vai falar dos pais da igreja, desse momento aí tão importante na construção do cânon bíblico, do cânon sagrado. Muito boa participação tanto do Renan sobre os pais da igreja, como também do Samuel falando da bibliolatria, que ele vai postar lá depois no grupo o vídeo sobre essa teologia, né? Que a gente já sabe que bebe da fonte da liberal. Uma outra influência, turma, que a teologia contemporânea recebe é a influência da teologia especulativa. A teologia especulativa, ela tem por fundamento o estudo sintético dos textos sagrados, apoiando-se nos conhecimentos filosóficos do homem. Nessa categoria pode ser classificada como teologia tomística, e hoje nós vamos ver essa teologia. O pai dela, o criador da teologia tomística, lá no século XI, lá na escolástica, é Tomás de Aquino. Então hoje a gente vai estudar a teologia tomística, que está dentro da gaveta aí da teologia especulativa. E o próprio nome já diz, né? Os estudos sintéticos misturando teologia com filosofia. Todo mundo sabe que filosofia é uma ciência de reflexão, de pensamento, de questionamentos, de não aceitar as coisas como parece, né? Tem muita coisa que parece e não é. A vovó já dizia, nem tudo que reluz é ouro. Então, a filosofia, ela traz esse pensamento crítico e que também vai nos ajudar em determinados momentos a entender melhor as páginas das Sagradas Escrituras. O Tomás de Aquino, ele faz essa ligação, ele consegue trazer a filosofia cristianizando a filosofia grega. A teologia contemporânea, ela origina-se diretamente de um método especulativo, então ela vai flertar e vai ser muito influenciada pela teologia especulativa por causa do método, e desde a Reforma Protestante, ela tem tomado várias direções conforme as designações recebidas. Então a gente vai ver dentro da teologia especulativa a partir da Reforma, teologia modernista, teologia neomodernista, teologia da esperança do Multiman, que nós vamos ver também nas próximas aulas, teologia do evangelho social, do Leonardo Boff, teologia da libertação, teologia do cristianismo sem religião. Olha que doideira, né? Teologia do cristianismo sem religião. Teologia da morte de Deus, do Nietzsche. Deus está morto. E quem é o responsável pela morte de Deus somos nós. E aí nós veremos melhor no decorrer desse módulo, no decorrer dessa disciplina, todos os desdobramentos, tudo aquilo que a teologia especulativa
e a teologia contemporânea ela tem no seu bojo. Terminaram as influências? Ainda não. Ainda temos a teologia mística. A teologia mística, ela vai se fundamentar na experiência religiosa que permite ao iniciado supor-se imediatamente relacionado com a divindade, sendo que os sinais dessa união são as visões, as revelações, são as profecias, são os estigmas. Tudo isso faz parte de uma teologia chamada teologia mística. Existe toda uma mística para esse tipo de teologia. Eu não estou dizendo, turma, que visões não procedem de Deus. Algumas vêm, outras é do homem. Eu não estou dizendo que profecias não vêm de Deus. Algumas vêm, outras também são humanas. Eu não estou dizendo que eu não acredito em sonhos proféticos. Eu acredito em sonhos. Eu acredito em visões. Eu acredito no derramamento do Espírito Santo, e a teologia mística vai falar que é o êxtase. Eu acredito. Mas, obviamente, não é só isso. A gente não pode apenas pender para um misticismo e querer que no culto tenha visão, profecia, reteté, machar com varão. A gente não pode querer apenas isso. Nós precisamos querer também uma mensagem bem fundamentada, algo que eduque as pessoas, que tragam revelações da palavra, como nós estudamos no último mês, sobre educação religiosa, sobre EBD. Tudo aquilo que nós estudamos na semana passada vem de encontro, turma, com a teologia contemporânea e principalmente dentro dessa mística. E aí nós temos algumas características da teologia mística. A teologia mística, primeiro, ela não tem um caráter reflexivo. Ela não é uma teologia sistemática, ela não é uma teologia que faz as pessoas pensarem, querer melhorar como cidadão, querer melhorar como cristão, querer melhorar como pessoa. A teologia mística não tem esse caráter reflexivo. É só ficar rodopiando com o varão. Não dá prioridade ao uso da razão. O apóstolo Paulo nos ensina que o nosso culto deve ser um culto racional. Nós precisamos ter uma razão de estarmos ali todos os domingos, todas as quintas-feiras, com a nossa comunidade. Nós precisamos ter um culto racional, um culto inteligente. O apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso. A teologia mística não vai por aí, não. Dá maior importância a sentimentos, emoções, do que o uso do intelecto. Então, muitas vezes, em um culto, você vai ouvir as pessoas dizendo assim: arrepiei! A sensação, a emoção, o sentimento, tudo isso é dentro de uma mística, porque o culto não é para arrepiar, o culto não é para ter sensações, o culto é para você receber a presença de Deus, que vai além das emoções, que vai além dos sentimentos, que tem muito a ver com a tua construção como ser humano. E ela, obviamente, vai evidenciar as experiências em detrimento ao ensino,
em detrimento à teologia. O culto místico é um culto que basicamente nem palavra tem. Às vezes tem alguns gritos, alguns glória, aleluia, mas ela não vai evidenciar o estudo sistemático, ela vai evidenciar mais o experiencialismo. É mais voltada para o pessoal pentecostal. O pessoal reformado, até mesmo os luteranos, eles não têm uma mística muito forte dentro dos seus cultos. O culto pentecostal, sim, é um culto mais místico. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Paulo Malta, Renan, Valcilena, Samuel? Não? Então vou continuar. Não, Clarinha? Clarinha apareceu lá só com a mãozinha, né? Agora te vi. Vamos falar então de mística e de tomística. Já estamos adentrando aí na teologia propriamente contemporânea, já estamos entendendo melhor a teologia bíblica, a teologia católica, a teologia protestante, teologia especulativa, e agora a gente vai diferenciar a mística da tomística, que é a de Tomás de Aquino. A filosofia grega ameaçou toda a estrutura do cristianismo, tentando helenizar as doutrinas apostólicas, ou seja, contextualizá-las à luz da cultura grega. Gente, isso é um grande perigo, tá? Porque na cultura judaica nós não temos uma tricotomia, nós temos uma dicotomia. A tricotomia corpo, alma e espírito é coisa de grego. É helenizar a teologia. Eu não estou dizendo que é errado e que os gregos estão errados ou equivocados. Mas na cultura judaica do Antigo Testamento só existe corpo e espírito. Não existe alma. É uma dicotomia. E aí muita coisa, os cristãos do primeiro século, eles vão, a partir dos séculos posteriores aí, assimilando como se fossem esponjas a cultura helênica, a cultura grega. E tem muita coisa na Grécia, muita influência, as Olimpíadas, a estética, o próprio teatro grego, tem muita coisa boa, mas também existem coisas que não é cristianismo. Por exemplo, mitologia grega não é cristianismo. As doutrinas passaram a ser examinadas à luz da razão, à luz da lógica, com uma lupa, com uma lente. Olha aqui a minha lente. Com uma lente grega, helênica, não mais apostólica, não mais cristã. Então foi justamente essa proposta que Tomás de Aquino ele traz. Porque antigamente fé e razão não combinavam. Fé e razão não andavam juntos. Eram duas coisas distintas. Se você tem fé, você não é racional, você não é intelectual, você não é inteligente. Fé é coisa de gente burra, é coisa de Zé Povinho. E a partir dessa cultura grega sendo assimilada, essa filosofia grega sendo assimilada, esse trabalho no século XI de Tomás de Aquino, agora fé e razão, lógica e fé conseguem andar juntas. Então tem uma influência aí da teologia tomística, porque até então era apenas uma teologia mística.
A influência da teologia filosófica de Tomás de Aquino. Com Tomás de Aquino no século XII, ressurge, estava meio devagar, estava morrendo, a teologia especulativa. Ressuscitou, mas com outras vestes. Ele dá um tratamento, ele dá uma roupagem diferenciada. Esse famoso doutor do catolicismo procurou explicar racionalmente os dogmas cristãos e acabou invertendo o princípio bíblico de que pela fé nós entendemos, ao afirmar que o conhecimento conduz à fé. Então ele vai inverter essas duas coisas. Ele não vai dizer que é pela fé que nós encontramos o conhecimento, não. Ele vai dizer que é através do conhecimento que nós adquirimos a fé. Ele dá uma outra roupagem para a filosofia. Ele trabalha a filosofia agora cristianizando a filosofia. Ele começa a ter um diálogo filosófico, religioso, teológico, filosófico. E a teologia começa a entrar em determinados lugares que dantes não entrava. A classe mais intelectual, a classe mais preparada, a classe que só queria saber de muitas letras, agora, com Tomás de Aquino, está recebendo influências cristãs. Agora está dando uma oportunidade para a teologia. Nós também temos influência da reforma e da contra-reforma nessa teologia especulativa chamada teologia contemporânea. Tudo aquilo que foi produzido do século XX para cá. Com o advento da reforma religiosa, lá no século XVI, 1517, a tradição católica, ela foi desafiada pelos reformadores. Gente, a reforma ela acontece no século XVI, mas desde o século XI, contemporâneos de Tomás de Aquino já queriam ter feito a reforma. É que eles não conseguiram. Eles não tiveram bigode grosso igual Lutero teve. Eles não tiveram apoio. Uma coisa é você fazer com apoio, com costa quente, com alguém te dando retaguarda, te protegendo. Outra coisa é você fazer sem apoio nenhum, no escuro. Então, homens de Deus do século XI, XII, XIII, XIV e XV tentaram, mas não conseguiram. Lutero foi a pessoa que Deus escolheu no Kairos, no tempo certo, o tempo de Deus, para que a reforma fosse então totalmente realizada, concretizada. E a Igreja Católica não gostou. A Igreja Católica teve que fazer uma contra-reforma. Ela se sentiu desafiada por Lutero. Os reformadores apegaram-se às escrituras sagradas, às páginas da Bíblia, e eles trouxeram ao lume os grandes fundamentos da fé cristã. Quando eu digo trazer ao lume, eu digo iluminar, trazer à luz. Lutero trouxe luz a muitos temas aí que a Igreja Católica já tinha jogado para debaixo do tapete há muito tempo, dizendo que era dogma, dizendo que não tinha explicação, dizendo que time que está ganhando não se mexe. Então nós temos a Igreja Católica tendo que se virar, desconfortável demais. Reformadores como Lutero, como Calvino, como Zwinglio. A Igreja Católica teve que se mexer. E aí nós temos, na Reforma Protestante, como contribuição
como legado para nós a autoridade suprema da Bíblia. A Bíblia é inerrante, infalível. Não tem bibliolatria, como disse o Samuel, que vai mandar o vídeo para nós, não. A Bíblia é a autoridade suprema. A justificação pela fé não é pelas obras, não é pela filantropia, não é pela caridade, não é por ajudar um orfanato, um asilo, uma creche, um instituto, não é por dar esmola. É pela fé. O verdadeiro significado do sacramento, que para nós hoje, os 7 sacramentos católicos são 2 ordenanças: batismo nas águas e ceia do Senhor. O catolicismo tem 7 sacramentos. O protestantismo tem 2 ordenanças: batismo nas águas e ceia do Senhor. Só isso. Então, um novo significado para o sacramento, que para nós é ordenança. E não é uma moeda de troca, e não é um toma lá da cá. E o sacerdócio universal de todos os crentes. Porque naquela época a voz de Deus era a voz do Papa. E a gente só conseguiria ter acesso a Deus se tivesse acesso ao Papa. Hoje não. Hoje o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Hoje cada um aqui é um sacerdote. Você não precisa de mim para chegar até Deus. Você mesmo, aí no teu quarto, se fechar a porta e falar com teu pai que te vê em secreto, o teu pai te ouvirá. O teu pai te abençoará. O teu pai te honrará. Não precisa de um mediador. Porque o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Então nós não precisamos de Maria, nós não precisamos de Aparecida, nós não precisamos de Fátima, nós não precisamos de Jorge, nós precisamos de Jesus. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. É isso que nós precisamos. Então essas são as contribuições que o protestantismo, que a reforma protestante, ela vai trazer para nós e a influência lá na teologia contemporânea. Vamos ver agora a reação católica para a reforma, né? A chamada Contra-Reforma no Concílio de Trento. A Igreja Católica, ao se ver ameaçada, organizou a sua Contra-Reforma, principalmente na convocação do Concílio de Trento, que se reuniu durante 18 anos. O Concílio de Trento não é 1 ano, não é 2 anos, não é 3 anos. 18 anos de concílio, de 1545 a 1563. 18 anos. A idade de Gabriel, meu filho mais novo. Parece que Gabriel nasceu ontem. Já fazem 18 anos. O Concílio de Trento, ele perdura 18 anos. Porque tinha muitas questões ali que Lutero e seus discípulos estavam trazendo como se fosse uma pedra no sapato do catolicismo romano até então instituído. Ele vai mexer sim com as estruturas católicas, ele vai mexer sim com muita coisa que era dogma até então. Neste célebre concílio, o que acontece? Lá em Trento, esses 18 anos aí ficaram confirmados pela Igreja Católica Apostólica Romana, todos os dogmas anteriormente aceitos. Quais são os dogmas? Missa do sétimo dia, veneração a santos, purgatório e por aí vai. Todos os dogmas continuam. A tradição foi considerada de valor igual ao valor da Bíblia. A voz do Papa está em igualdade com a Bíblia. Ah, mas a Bíblia não diz, mas o Papa disse.
É a mesma coisa, é a mesma autoridade. E ainda juntaram-se ao cânon do Antigo Testamento os livros e adiantamentos dos apócrifos. Nós vimos isso em Origens Bíblicas, lá no avançado, turma. Judite, Macabeu, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Eclesiásticos, não é Eclesiastes não, Eclesiásticos, Tobias, são livros da Contra-Reforma, são livros a partir do século XVI, são pelo menos 7 livros que a Igreja Romana tem na sua Bíblia. Eu tenho uma Bíblia na versão Jerusalém, que ela tem esses apócrifos. Ah, mas qual é a diferença do livro canônico para o livro apócrifo? O canônico é aquele livro inspirado por Deus. São os 66 que estão na nossa Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. E o apócrifo são adições. Vieram depois dessa seleção dos pais da igreja. Vieram naqueles 400 anos de silêncio de Deus, chamado Ano do Silêncio de Deus, período interbíblico. Existem até algumas Bíblias que entre o Antigo e o Novo Testamento tem umas páginas em branco. Representa ali o período interbíblico. Vamos falar também nessa época de um homem que você já deve ter ouvido falar, chamado Galileu Galilei. E também falarmos da Inquisição, da fogueira. Sabia que a Igreja Católica matou muita gente? Acusado de perjúria, acusado de heresia pelos clericalistas, o clérigo, né? Os doutores da lei, aqueles que sentam nos primeiros lugares lá da igreja. O grande físico Galileu Galilei, já com uma idade de 70 anos, que para a época é uma idade avançada, foi citado a comparecer perante o tribunal da Inquisição lá em Roma. Ele foi intimado, porque ele estava dizendo aí aos 4 ventos que a Terra é redonda. E aí a turma surtou, né? A turma não lê Bíblia, né? Porque a Bíblia já fala anos e anos sobre a circunferência da Terra. Mas a turma não lê Bíblia. E aí os doutores da lei ficaram agitados, ficaram nervosos. Isso é uma aberração, isso é uma heresia, isso é um escárnio. E convocaram Galileu Galilei para a Inquisição. Na manhã do dia 22 de junho de 1633, portanto, século XVII, ajoelhado ante aos seus inimigos, Galileu Galilei, para salvar a sua própria vida, abjura os seus erros e heresias e renega todas as suas sensacionais descobertas. Ele fraquejou, hein? Ele abriu o bico, hein? Ele não é como a gente que não nega Jesus por nada. Se o anticristo vier aí e quiser que a gente negue, a gente não vai negar. A gente vai morrer pelo nosso sangue. Mas o Galileu Galilei não tinha tanta convicção assim. E o pior é que ele estava certo, tá? Ele descobriu muita coisa que depois a ciência vai confirmar. Mas para o catolicismo romano da época, era uma grande heresia. Vamos falar também nessa aula do decreto do Papa Urbano VIII. Se eu não me engano, salvo engano, Urbano VIII, ele foi o Papa que disse que Maria Madalena era prostituta. Ele, na sua homilia,
falou umas 20, 30 vezes que ela era uma mulher de vida fácil. E isso aí acabou pegando, e tem pastor que ainda prega, né? Que Maria Madalena era uma mulher de vida fácil, era uma prostituta, sendo que a Bíblia não diz absolutamente nada sobre isso. Diante das novas descobertas científicas, lá nos dias do Galileu Galilei, quando se degladiavam teólogos que pretendiam ser cientistas e cientistas que pretendiam ser teólogos. Tá parecendo até hoje, né? Pastor que quer ser coach e coach que quer ser pastor. Parece hoje. Teólogo queria ser cientista. Cientista queria ser teólogo. O Papa Urbano VIII, o pontífice de 1632 a 1644, ele assina o seu infalível decreto. O que diz o seu decreto? Abre aspas. Em nome e pela autoridade de Jesus Cristo, cuja plenitude reside em seu vigário, em mim mesmo. O Papa declaramos que a afirmação de que a Terra não é o centro do mundo e que ela se desloca com o movimento diurno é coisa absurda, filosoficamente falsa e errônea quanto à fé. Então a fé deles é que a Terra é plana. E tem gente que hoje acredita ainda nessa besteira, né? Os terraplanistas. Não, a Terra não é redonda, não. Isso aí é história da NASA. Isso aí é história do Google. Gente, Terra é redonda, sim. As pessoas que estão fazendo viagens aí espaciais estão comprovando isso. A Terra é redonda. Agora, as pessoas querem negar isso. O Urbano, ele nega isso com a força da igreja. Ele nega isso em nome da fé. Olha o perigo de você falar em nome de Deus não sendo Deus. Olha o perigo de você falar determinadas coisas para alguém em nome de Deus, sendo que Deus não está falando nada. Em nome da fé, sendo que a fé ela é equivocada, ela é errônea. Como todas as religiões do mundo aí, tem as suas heresias, tem os seus erros. Então, muito cuidado para a gente não cometer o mesmo erro de Urbano VIII. E com a tecnologia avançada, a gente vê hoje que tudo que Galileu falou é realidade. Constatamos uma clara incapacidade da teologia católica de acompanhar e explicar os inúmeros avanços científicos que estavam acontecendo naquele período. A Bíblia foi a grande vítima de todos os confrontos entre a igreja e as novas ideias. Como assim, professor Eduardo? Vítima? Porque a Bíblia ficava no meio do fogo cruzado. E quem mais perdia eram as pessoas da época. O povo sofre por quê? Porque falta conhecimento, falta entendimento. Eles ainda não tinham uma Bíblia no seu idioma, uma Bíblia nas mãos. Quem foi trazer isso foi Lutero, com as traduções da Bíblia para o alemão, Wycliffe, com as traduções da Bíblia para o inglês, o Reina Valera, com as traduções da Bíblia para o espanhol, o João Ferreira de Almeida, o Padre Figueiredo, com as traduções da Bíblia para o português. Mas até então não havia Bíblia nos idiomas vicários. Não havia Bíblia nesses idiomas. Então as pessoas eram manipuladas. Quando a igreja dizia que uma descoberta científica era mentira, olha as pessoas sendo ali ludibriadas. E quem mais perde, a vítima nesse sentido, é
as escrituras sagradas, no meio de debates, no meio de confrontos, no meio de fofoca, no meio do disse ou me disse. Já estamos nos encaminhando para o finalzinho da aula, mas eu não posso deixar de falar dos confrontos entre a igreja e essas novas ideias. Essa posição medievalista, da época medieval. Por isso que a fase da idade medieval é a idade das trevas, né? Porque toda ciência, todo conhecimento foi aniquilado, foi jogado para debaixo do tapete. A Igreja Católica dos primeiros séculos da Igreja Moderna, em relação ao desenvolvimento da cultura, trouxe males sem contar ela mesma. Porque à medida em que a ciência começou a provar os absurdos condenados pela religião, a religião está sempre no meio, né? Esta começou a ser irreverente, a cujos olhos o romanismo não passava de um mal social e um entrave ao progresso dos povos. Então o romanismo detinha o monopólio do saber nos mosteiros, nos institutos, a própria questão dos jesuítas aqui no Brasil, a PUC, anos depois. E aí no iluminismo, eles vão dizer que toda a produção católica era alienadora. Tudo aquilo que estava junto com a religião era alienador. Então vai se tornar dois extremos, né? Igual a gente tem hoje o extremo do bolsonarismo e o extremo do petismo, né? De um lado a gente tem o Lula, do outro lado a gente tem o Bolsonaro. Quem é o herói? Quem é o mocinho? Na minha opinião, nesse jogo político não tem nem herói, não tem nem mocinho. Cada um tá puxando um pouco da sardinha pro seu lado. Mas a gente vê essa polarização. A gente vê isso. E a gente vê até hoje essa polarização. Porque o iluminismo vai dizer que tudo que a Igreja Católica produzia era de maneira alienadora. O que não é bem assim, tá? O ensino católico na sua época dos mosteiros, a própria questão da alfabetização, nota 10. Agora, tinha muita coisa nova da ciência que causava um desconforto, causava uma estranheza que eles não queriam admitir. O nosso último tema da noite e tem muito a ver com aquilo que o Samuel falou que vai mandar o vídeo, a bibliolatria. O nosso último assunto da noite é falar do liberalismo teológico, da teologia liberal. Mas primeiro a gente precisa saber, para a gente não tacar pedra naquilo que a gente desconhece, né? Tem muita gente que taca pedra em determinadas coisas que ela nunca foi lá para conferir, para ver. Determinados pastores, determinadas igrejas que ela nunca assistiu um culto lá. Antes da gente falar, a gente tem que ter propriedade. Vai lá, assiste um culto, vê se é isso mesmo. Então a gente precisa entender de antemão o que a teologia liberal não é. Eu gosto de começar assim. Primeiro, o que não é, para depois eu falar o que é. O liberalismo teológico, ele não é uma religião, não é uma placa, não é um movimento, não é um CNPJ, não é uma organização ideológica possuidora de templos, de funcionários ou sociedade. Então, quando falamos em teologia liberal, não traduza isso como uma grife de uma igreja, como um brasão de uma instituição. Não. A teologia liberal, o liberalismo teológico não é templo, não é religião, não são segmentos. Mas então o que é, professor?
O que é o liberalismo, então? Ele é simplesmente uma tendência de querer ajustar o cristianismo à alta crítica da Bíblia. E daqui a pouco eu vou explicar o que é alta crítica. Se bem que a gente já viu um pouquinho disso aí em exegese, em hermenêutica, mas sempre tem aluno chegando. Vou explicar o que é alta crítica. Da ciência, da filosofia moderna, essa tendência apresenta-se hoje, nos dias atuais, sobre os diversos outros títulos, como modernismo é sinônimo de liberalismo, racionalismo é sinônimo de liberalismo, nova teologia é sinônimo de liberalismo e outros conceitos mais, outras cocitas mais que o liberalismo ele vai abarcar. O que é alta crítica, então? Lá em exegese nós estudamos, quem ainda não teve esse módulo vai ter. A alta crítica é o nome dado para os estudos críticos da Bíblia. Sua abordagem trata a Bíblia como uma literatura, utilizando-se do aparato crítico, normalmente aplicado a textos literários semelhantes. Então, o que é a Bíblia para o liberalismo, a alta crítica? A Bíblia, e essa aqui é a minha, que o Paulo Malta tem uma igual a minha, para fazer aqueles estudos junto com o aplicativo, né? Hoje, 6 horas da manhã, eu já estava estudando a minha aqui, com o meu aplicativo. Eu estudei hoje Salmo 33. Paulo Malta tem uma igual a minha. Para eles, a Bíblia, ela nada mais é do que um livro. Uma literatura como Shakespeare, como qualquer outro livro. Qualquer outro livro. A literatura bíblica. Mas eu não posso tratar a Bíblia como um livro qualquer. Eu não tenho coragem, por exemplo, de queimar minha Bíblia. Mas não é um livro. Eu não tenho coragem de jogar no lixo a minha Bíblia, mesmo que ela fique velhinha. Mas não é um livro. É um livro, para mim, sagrado. Vai muito mais do que uma literatura. Eu amo a Bíblia. Eu beijo a Bíblia. Tem gente que beija cachorrinho. Por que eu não vou beijar a Bíblia? E sabe lá onde o cachorrinho botou o focinho, né? Sabe lá onde o cachorrinho cheirou? Eles gostam de cheirar uns lugares assim meio esquisitos. Nós precisamos valorizar esse livro como a palavra do Senhor, além de uma literatura. A alta crítica não vê assim. Caracteriza-se, de uma forma geral, por não partir do dogma da inerrância da Bíblia para efetuar as suas análises. Para a alta crítica, a Bíblia tem erro, sim. Não é só problema de tradução, não é falta de dever de casa, grego, hebraico, um bom dicionário bíblico, um bom comentário bíblico, não. Para eles, a Bíblia é um produto humano, e como um produto humano tem os seus erros. Um dos erros que eles vão apontar é quando Josué ora para que o sol venha parar. E hoje a ciência provou que não é o sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira. Mas, gente, naquela época, Josué achava que quem girava era o sol. Isso é um erro? Não. É o conhecimento que ele tinha na época, que é traduzido para nós de maneira literal, sem nenhum tipo de adaptação. É a Bíblia pela Bíblia. Aí a gente faz análise exegética e entende isso.
Então nós precisamos ler a Bíblia. A gente precisa entender melhor a Bíblia. É aí então que vai nascer a teologia liberal, nesse afã de querer resolver questões de literatura, de alta crítica. No emaranhado dessas teorias, vai nascer um movimento chamado liberalista. Hoje ele está presente nas artes, hoje está presente na música, hoje está presente nos costumes sociais. Como a gente viu na própria teologia, tem liberalismo, teologia liberal. E ele é o principal responsável pelo relaxamento ético dos padrões. Já ouviu a frase Deus entende? Deus quer o meu bem? Deus entende, Deus quer me ver feliz. Olha o liberalismo aí. Em virtude da atitude irreverente, em relação à divindade, das dúvidas acerca da inspiração das escrituras que lança nos corações. Então, não crendo na inerrância bíblica, a Bíblia precisa ser atualizada, como disse o outro aí. A Bíblia está desatualizada, fora de um contexto do século XXI. O que, na verdade, eu não vejo dessa maneira, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Padrões éticos, eles devem ser replicados em todas as sociedades, independente do tempo. Ética é ética. O que é certo, o que é errado é ético. Mas aí, sociedade muda por causa de um relativismo e se torna irreverente. Sem a poderosa influência moralizadora da palavra de Deus, os homens se embrutecem, como descreve o apóstolo Paulo no capítulo 2 da carta de Romanos. Eu vou passar Romanos 2 como dever de casa. Você vai dar uma lida nessa carta. Essa semana é cheia de feriado, né? Sexta, domingo, segunda. Aí no Rio de Janeiro acho que é feriado até quarta-feira. Você vai dar uma lida em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, Paulo vai desconstruir o liberalismo teológico. Os principais teóricos desse movimento é o Friedrich Schleiermacher, é o Johann David Michelis, é o Adolf von Harvard, é o Albrecht Hirschon, é o David Friedrich Stratus e é o Soren Kierkegaard. Se você pegar qualquer livro de liberalismo teológico, você vai encontrar esses nomes. Ou Michelis, ou Schleiermacher, ou Strauss, ou Kierkegaard. São alguns alemães, né, austríacos, que você vai pegar aí nas suas pesquisas e se aprofundar mais no liberalismo, entender a cabeça deles, entender essa parte da teologia contemporânea. Não vai dar para eu esgotar o tema teologia liberal na aula de hoje, dentro desse bojo mais amplo da teologia contemporânea. Hoje nós vamos parar por aqui, mas na próxima aula a gente continua falando de teologia liberal.